Vamos lá, pessoal. Terceira parte da entrevista com a Gabi. Ela fala da ingressão dela no esporte. Por que ela definiu realmente usar essa arte marcial como uma modalidade para a vida inteira? E claro, a separação entre estudos, faculdade e colégio e a modalidade. Beleza? Vamos ver de lá. Valeu. Gabi, vamos avançar um pouquinho, né? Porque a live é da Gabriela, a gente vai falar de quem? Da Gabriela, obviamente, né? Gabi, tu falou para nós que tu ingressou com 14 anos na modalidade, inicialmente porque teu pai tinha que levar vocês e vocês viram no Taekwondo um negócio bem bacana, bem importante. Então eu quero que tu ingresse para nós. O objetivo é ter entrado na Faculdade de Educação Física e realmente por que tu definiu o Taekwondo vai ser o meu decolar para minha vida, né? Porque hoje tu trabalha com Taekwondo, né? Trabalho. Hoje em dia eu não trabalho mais. Antes eu trabalhava, né, com a parte ali de base e infantil, juvenil, adulto. Hoje em dia, como a gente tem uma academia que não trabalha mais só com taekwondo, eu trabalho mais com a categoria de base. Então eu trabalho com o Kids do Baby, que é de 2 anos e meio até 8. Ótimo. E aí, Gabi, me conta, por que tu definiu a educação física e por que tu definiu o taekwondo? Isso. Abre esse coração para nós. Hã? Abre esse coração para nós. Bom, o taekwondo, né, foi por causa do meu pai, então eu queria seguir os passos dele, ser um pouquinho do que ele era, né, nessa arte e o dom que ele tem de transmitir, de ensinar paciência. Então, eu acho que é um dom maravilhoso, né? E a parte da educação física foi porque, como eu comecei a dar aula ali com os 14, então eu tive um tempo, um monte de gente quando, me formei, o que eu vou fazer agora? Tem dúvida, né? Então, não, desde que eu comecei a trabalhar com o taekwondo, é uma coisa que eu comecei com dúvida, até porque eu voltei de um tempo que eu estava parada exatamente pelo motivo de, cansei do taekwondo. Então, aquilo ali fez putz, é isso que eu quero, eu me apaixonei e realmente, assim, para trabalhar, né? Com o taekwondo, a gente precisa ter o CREF, né? Ter a formação aí. Então, foi por isso que eu quis, né? Para trabalhar correto. O taekwondo, tu pode trabalhar com o provisionado, né? Na época até poderia ter feito. Mas como eu sabia que me apaixonei pelo lado da educação física, eu não queria ficar só no taekwondo, eu queria mais, só não sabia quando, então eu resolvi fazer a faculdade de educação física. E hoje a gente tem funcional, tem HIIT, musculação, treinamento funcional, a gente expandiu bastante aí depois da minha formação para bastante coisa. Tu praticamente está tocando academia sozinho ou teu pai continua contigo? O pai continua. Continua assim. Na verdade, eu antes trabalhava com ele, né? E agora, depois que a gente mudou o local e expandiu, agora a gente é sócios da academia. Nós montamos essa academia juntos. Que legal. Muito bom. Gabi, já que tu iniciou aos 14 anos, é uma pergunta bem pertinente, tanto em época de colegial quanto em época de terceiro grau. Como é que foi separar os treinos dos estudos? Bom, foi bem tranquilo, porque como o taekwondo, querendo ou não, ele te disciplina em muita coisa, né? Então, eu sempre tive assim, a hora de estudar, isso já vem desde pequena, né? O pai imagina, formação militar, tu imagina que lá em casa era tudo regras, né? Tem horário para isso, horário para brincar, horário para estudar. Então, eu meio que já sempre tive um horário de estudar, né? Eu estudava de manhã, da 1 até as 3, 4 horas, vai estudar. Não importa se tens deveres, eu não tinha deveres, eu tinha que estudar. Então, e o taekwondo, nesse horário de início de tarde, é difícil ter turma, né? Tinha uma ou outra. A gente trabalhava mais das 5 horas em diante. Até hoje, daí geralmente é os nossos horários aí de pico de turma, né? Então, não me atrapalhava no estudo, não atrapalhou. E quando precisei ali, igual né, eu fiz cursinho, fiz tudo, eu precisei às vezes abandonar um pouco e o pai tocou sozinho ali alguns meses, né? Entendi. E assim, Gabi, então teu horário, tu estudava de manhã, fazia a faculdade. Eu sempre estudei no colégio, estudou de manhã também? Isso, sempre estudei de manhã, faculdade de manhã, sempre estudei, sempre optei por de manhã, sempre gostei de estudar de manhã. Parece que a minha cabeça funciona para entender de manhã. Não, perfeito. Eu concordo contigo também, a minha era assim. Sempre foi assim também. A minha também. Então, tu estudava de manhã
ia para casa, almoçava uma horinha, provavelmente da meio-dia a uma, da 1 às 4 estudava, daí mais 1 hora de descanso ou de deslocamento, e das 5 até que horas dava o treino? Geralmente era até 9, 9h30. E a academia era próxima da casa de vocês? Próximo, Era próximo, ia de bike. Caraca, já é no gás, assim. Tinha que ser. Era o que dava. Porque como o pai Não, sei trabalhava lá. na PM na época, às vezes ele já ia direto da PM pra lá, né? E eu e a minha irmã ia de bicicleta, que ela dava aula junto comigo nessa época. Então ia cada uma com a sua bicicleta. A gente chegava lá, a gente cuidava da limpeza da academia. A gente era, sabe, o Severino? O faz tudo, a gente era. A gente chegava lá, fazia toda a limpeza, a gente era recepcionista, a gente dava aula, né? Tudo que precisasse era a gente. Gabi, então, deixa eu ver se eu entendi. Das 22 horas até, sei lá, às 7 da manhã era o tempo que tu tinha de janta e descanso. É isso? Isso. E no final do dia, ou depois do final de semana, muito cansada, ou o prazer estava muito mais à frente do que o cansaço físico? Não, tinha principalmente depois da faculdade ali, né? A faculdade consome bastante. E eu, junto com a faculdade, trabalhei também numa academia de musculação. Né? A gente não tinha, na época, aqui em Santo Amaro, eu trabalhei na Masterform ali, que era uma academia de musculação. Então, assim, eu tive que conciliar tudo, mais a faculdade, que tu sabe que, meus senhores, acho que a educação física a gente só vai jogar, né? Mas aí, geralmente, o tempo que eu tinha de estudo e trabalho era depois das 10 da noite. Das 10 até, dependia do horário. Então, assim, a faculdade para mim foi bem puxado, sabe? Hoje, se eu pudesse voltar assim, eu acho que muita coisa eu levei arrastado pela idade, pela aquela coisa que tu pensa mais em passado que o aprender. Então, hoje, com a minha cabeça de hoje, eu faria muita coisa diferente, mas deu tudo certo. Muito bom. Gabi, para a gente finalizar essa terceira parte e vincular o estudo, tu competiu? Competi. Já competi. Tu competiu como atleta e competiu como treinadora também? Sim. Eu participei bastante tempo como técnica, né? Mas antes disso eu lutei também. Então, levava o pessoal aí para os campeonatos, JASC e tudo mais aí como técnica. Eu lutei dos meus 8, que foi assim que eu comecei, até os 12 anos. 12, 13, mais ou menos isso, até a minha vermelha ponta preta. Antigamente, né? Antigamente era difícil a gente. O campeonato não era igual hoje, né? Tão bem dividido, organizado em estrutura e tudo, né? Então não tinha tantas meninas no esporte, né? E além disso, não existia É um esporte assim. masculino? Hoje em dia não é mais, mas era. Ele Não, era mas é um muito. Hoje esporte em dia já é masculinizado? meio. Opa, não entendi que É falhou um aqui para esporte mim. masculinizado que nem futebol? Não, já foi, hoje não é mais. Ah, entendi. Isso. Tudo bom, Maicon? Faixa preta aí, ó. Gabi, me diz um negócio, rapidinho. Como é que foi para ti, para a gente finalizar essa terceira parte, em relação aos campeonatos, como treinador ou como atleta? Aí sim, como é que era vincular os estudos? Também era confortante? Também era tranquilo? Porque, sei lá, tu tinha prova na sexta e aí tinha competição no final de semana. Como é que tu fazia? Bom, eu tinha que ou me preparar já antes, durante a semana, porque se eu deixasse para cima da hora, quando a gente saía para campeonato, geralmente com o ônibus da prefeitura, né? Sim. Não tem muito conforto, mas era o que a gente ganhava e ia. Então, geralmente a gente saía ou sexta-noite ou sábado de manhã, voltava domingo tardezão da noite, assim, estourado, cansado. No outro dia tinha que tempo para estudar, não tinha no final de semana, quando tinha competição. Então, eu tinha que me programar tudo durante a semana para não acumular. Pergunta óbvia, tu chegava a estudar nas concentrações? Não. Ah, não? Não. O foco era total na competição. Exatamente. Quando eu competi mesmo, eu era muito pequena, né? Então, assim, eu ia por aventura, não naquele. Eu acho que eu nem chegava a ficar nervosa na época, sabe? Aquela coisa assim. Então, não existia muito essa divisão de categoria antes, e foi o que fez eu desistir. Como existia poucas meninas que treinavam, acabava que caía. Hoje em dia não é mais, é menina com feminino, feminino, masculino, masculino, luta, não tem mistura, né? E antes a gente chegava no campeonato e lá eles meio que casavam a luta.
Então não importava a altura, menino, menina. E isso foi o que o que eu ia com tanto prazer e adorava. Para mim era uma diversão, eu não tinha nem o lado do nervosismo. Com o tempo foi gerando isso. Então eu lembro de uma menina que eu lutei muito alta, a graduação da gente até era igual, mas eu levei, na época podia, né, criança levar chute no rosto, que hoje não pode mais. Lembro que eu levei uma aqui que eu passei um mês com isso aqui inchado e roxo, assim, sabe? E traumatizei, apaguei, traumatizei, nunca mais botei o pé no tatame para lutar. Ô, Gabi, deixa eu finalizar essa terceira parte.